Oi pessoal, tudo bom? Então, hoje a gente está começando uma nova série de vídeos chamada #MeAjuda. A ideia é que vocês comentem aí os posts, vocês mandem mensagens para mim, vocês mandem e-mail, e ao invés de eu responder a dúvida especificamente para você, eu respondo em formato de vídeo e aí eventualmente a gente pode beneficiar mais pessoas. Eu costumo dizer que a dúvida que você teve, muito provavelmente outras pessoas já tiveram e nesse exato momento não só você está com essa dúvida. Então a gente grava um vídeo e tenta aí responder para todo mundo. Beleza? Então vamos lá. Começando, o Almir me mandou um e-mail esses dias atrás e dizendo o seguinte: acompanho sempre as suas aulas online, sou conhecedor das suas publicações. Te escrevo para, se possível, tirar uma dúvida sobre análise fatorial confirmatória. Estou traduzindo e validando um instrumento XXX, é um questionário que tem 25 itens. Considerei um tamanho amostral de 7 por 25, totalizando 175 pacientes. No entanto, não consigo encontrar ajuste do modelo para esse questionário. Sou iniciante no R, mas utilizo sempre o estimador WLSMV. Os valores de CFI e TLI são sempre em torno de 0,86. Com base em validações de outros idiomas, já tentei o que foi encontrado por esses estudos. Então, ele chegou a testar modelo 1, modelo 2, modelo 3 e modelo 4, com configurações fatoriais diferentes. Assim, minha dúvida é: o problema está no tamanho da amostra, apesar de ter sido baseado no COSMIN, ou devo considerar a exclusão de itens? Se devo considerar a exclusão de itens, qual caminho devo utilizar? Então, pessoal, vamos lá, vamos comentar essa dúvida. Bem, a primeira coisa que eu queria conversar aqui um pouquinho com vocês é a questão do tamanho amostral, 7 por 25. Vejam que, tanto para análise fatorial exploratória quanto para análise fatorial confirmatória, essa questão do tamanho amostral ela é muito confusa, Diferentes autores eles vão dar diferentes sugestões. Então tem alguns autores que sugerem 10 participantes por cada item, Outros sugerem 15, outros sugerem 20, outros sugerem 5. A grande verdade, pessoal, é que na verdade essas sugestões elas não têm absolutamente nenhum fundamento matemático ou estatístico. A capacidade da amostra encontrar a boa estrutura fatorial do instrumento, a estrutura fatorial adequada do instrumento, é muito mais uma propriedade do instrumento do que da amostra. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Se o instrumento for bom, se o instrumento for forte, uma amostra pequena vai ser capaz de encontrar essa estrutura fatorial. Então você pode ter uma amostra gigantesca, mas se o instrumento for ruim, ela não vai resolver. Os índices de ajuste vão continuar fracos, Então, especificamente para análise fatorial exploratória, existem dois estudos de simulação que eu conheço em que se mostrou que quando o instrumento ele é robusto, quando o instrumento tem uma estrutura forte e bem delineada, até 2 participantes por item já é capaz de encontrar a estrutura fatorial adequada. Então, isso é um primeiro ponto, Assim, essas regras de tamanho de amostra, elas têm pouquíssimo significado estatístico e matemático, mas é óbvio, a lógica ela é de que quanto maior for a sua amostra, melhor é, porque a rigor você está se aproximando aí dos parâmetros populacionais da sua amostra, Então isso fica aí como uma regra, Então beleza, vamos lá, seguindo, Ele trabalhou com 175 pacientes. Ele está utilizando o método de estimação WLSMV, Se você não conhece, o WLSMV é Weighted Least Squares Mean and Variance Adjusted. Então ele realmente é a melhor ferramenta, o melhor método de estimação para a gente buscar aí os índices de ajuste, Por quê? Porque o WLSMV ele é adequado para dados categóricos ordinais, Então, quando a gente trabalha com escala do tipo Likert, que é uma escala que, em geral, você vai marcando uma pontuação crescente, esse tipo de escala ela não pode ser considerada escalar. Então, na verdade, a gente tem uma ordem, Então, são dados ordinais. Então, o WLSMV foi uma escolha muito boa. Os valores CFI e TLI realmente estão baixos, A literatura, geralmente, ela sugere que os valores desses dois indicadores sejam acima de 0,90 ou melhor, preferencialmente acima de 0,95, então realmente você tem um problema. E aí olha que curioso, ele diz o seguinte: cheguei a testar vários modelos, modelo 1, modelo 2, modelo 3, modelo 4. Esses 4 modelos aqui, eles foram encontrados
em outros estudos, né? Então, o que é que essa informação está dizendo para a gente, pessoal? Que essa escala aqui que ele está testando, ela é uma escala muito instável, né? Que diferentes estudos eles vão encontrar diferentes estruturas fatoriais. Vejam que quando a gente está trabalhando com algum fenômeno, seja ele psicológico ou não, a ideia de a gente ter uma estabilidade é extremamente importante, né? Porque imagina, se esse fenômeno ele muda de amostra para amostra, é pouco crível, né, que isso aconteça, né? É pouco crível que a gente tenha um fenômeno que ele seja tão diferente para cada subgrupo de pessoas. Então, muito provavelmente, isso está refletindo um instrumento ruim, tá, pessoal? Então, assim, se vocês encontram na literatura diferentes modelos para um instrumento com dificuldade de se encontrar índices de ajuste, muito provavelmente isso é problema da escala e não da amostra. Tá? Então isso fica muito claro para mim. Uma outra coisa que eu acho que vale a pena a gente comentar é que o modelo que ele está testando é esse aqui, né, que vocês estão vendo aqui do lado direito. Vejam que são 3 fatores aqui, né, todos eles correlacionados entre si, mas olha que curioso, né, o fator 2 e o fator 3, eles só têm 2 itens cada um. Então assim, eu fico um pouco pensando, né, se esses 2 fatores aqui eles têm boas evidências de validade. Por quê, pessoal? Porque geralmente assim, é importante lembrar que a análise fatorial ela é uma técnica de redução, né, uma redução de informação. Então você vai reduzir uma grande quantidade de itens num número menor de fatores. Então se você tem 2 itens para reduzir a um fator, eu não tenho certeza se esse fator ele é um fator robusto, ele é um fator que ele consegue capturar a essência, né, a amplitude de informação que um construto precisa ter. É óbvio que diferentes construtos vão precisar de diferentes números de indicadores, né? Tem construtos que são mais simples que você realmente precisa de menos itens. Tem construtos que são mais complexos que você realmente vai precisar de mais itens. Mas me chama muita atenção que a grande maioria dos indicadores aqui está dentro de um fator, né, que é esse FNC, e tanto o fator 2 quanto o fator 3 só tem 2 itens cada um. Então isso já me chamou a atenção desde o começo. E aí ele segue, né? O problema está no tamanho da amostra? Bem, como eu disse, muito provavelmente não acredito que seja o problema da amostra, né? Por essas razões que eu já comentei, mas principalmente porque esse modelo realmente ele é muito instável. E aí ele faz a seguinte questão, né? Ele faz a seguinte questão: o que é que eu devo fazer? Como é que eu devo considerar? O que é que eu preciso fazer? Eu devo considerar a exclusão de item? Então, Almi, é muito difícil eu te responder se você já deve considerar a exclusão de itens nesse momento, né? O que eu recomendo inicialmente bem, como o teu instrumento ele tem uma estrutura muito instável, a primeira recomendação que eu te dou ao invés de você partir para uma análise fatorial confirmatória, começa por uma análise fatorial exploratória, tá? Então, na análise fatorial exploratória, ao invés de você predeterminar, né, qual vai ser a estrutura fatorial do teu instrumento, você vai possibilitar que o programa ele encontre a melhor estrutura, né, a estrutura que mais se adequa para os teus dados. Então eu acredito que talvez, né, você possa encontrar a estrutura mais realista para o teu banco de dados, e aí dependendo dos resultados você não vai precisar excluir itens, né? Mas se, mesmo quando você fizer uma análise fatorial exploratória, os índices de ajuste não ficarem legais, aí sim talvez seja um indicativo muito forte de que você realmente tem um instrumento problemático e que sim, para você encontrar índices de ajuste adequado, né, para você ter uma estrutura adequada para o seu instrumento, você vai precisar remover itens. E como é que se faz a remoção de itens, né? Então, remoção de itens, na verdade, é um processo bem arbitrário, né? Existem diferentes formas, existem diferentes critérios. Então, assim, eu vou mencionar alguns, né, que você pode eventualmente implementar e buscar se aprofundar. Geralmente a literatura exclui itens com carga fatorial baixa, né? E aí o que seria carga fatorial baixa? Bem, a literatura geralmente sugere, né, que você deve considerar um item pertencente ao fator quando esse item tem uma carga fatorial de 0,30 ou 0,40. Mais uma vez, essa recomendação ela é baseada em achismo, ou baseada em sugestões sem uma base empírica, matemática ou estatística. Mas a questão é, quanto maior for a carga fatorial, mais forte aquele item é para o fator. E o contrário também, né? Quanto menor for a carga fatorial, menos aquele item é importante, digamos assim. Então você deve buscar os itens que têm uma carga fatorial baixa, né?
Preferencialmente, dependendo do software que você estiver utilizando, você pode encontrar os itens que têm uma carga fatorial não significativa. Então, a maioria dos softwares mais avançados hoje, ele gera, né, um teste de significância das cargas fatoriais. Então, você pode começar buscando os itens que têm uma carga fatorial não significativa. Se todos forem significativos, né, mesmo que tenha itens que tenham carga fatorial baixa, você pode excluir esses itens com carga fatorial baixa. E o ponto de corte, como eu falei, é arbitrário. Se você quiser ficar com estrutura forte, você pode escolher aí cargas fatoriais acima de 0,40, né, como seu ponto de corte, etc. Tá? Então, carga fatorial é a primeira forma. Uma outra indicação que eu te dou é você estudar os índices de modificação, né? Os índices de modificação, eu falei sobre isso numa aula sobre modelagem por equações estruturais, que está aí no canal, vale a pena dar uma olhada. Mas os índices de modificação, eles são a principal ferramenta, né, que vai dizer aonde está o problema do seu modelo e o que é que você precisaria fazer para você ajustar esses índices de ajuste, né? Então, assim, vejam que é um pouco complexo você utilizar índices de modificação baseado apenas no resultado estatístico. Você precisa ter aí razões metodológicas para fazer as alterações que os índices de modificação estão sugerindo, tá? Então, dito isto, né, o que é que os índices de modificação vai oferecer para você? Eles oferecem a seguinte informação. Bem, primeiro, eles conseguem encontrar redundância de conteúdo, né? Então, por exemplo, dois itens dentro do mesmo instrumento que perguntam a mesma coisa, em geral, isso traz piora no ajuste do modelo. Por quê? Porque o resíduo que sobra desse item, ou seja, a parte que não é explicada pelo fator, se ele tiver um conteúdo muito próximo com o de outro item, ele vai tender a se correlacionar. E você não fez, né? Você não solicitou no seu modelo inicial a correlação entre esses pares, né? Então esses pares de itens. Então ele vai entender aquilo ali como um erro de estipulação, né, do seu modelo. Mas a rigor, isso acontece, né, quando você tem dois itens com conteúdo muito parecido se correlacionando entre si. Isso acontece muitas vezes por sobreposição do conteúdo, ou seja, o seu instrumento, né, ele tem itens que são redundantes. Então, eventualmente, vale a pena você excluir um desses itens, né, e aí você pode, por exemplo, você identificou que tem dois itens que perguntam a mesma coisa, você pode optar por excluir aquele que tem carga fatorial menor. Então isso é uma opção para você começar a refinar o seu instrumento. Os índices de modificação também vão dizer, né, se você estiver fazendo análise fatorial confirmatória, ele vai dizer se, por exemplo, você estipulou um item para um fator específico, por exemplo, um exemplo, tá? Imagina que você estipulou esse Q15 aqui para o FNC, mas os índices de modificação vão dizer, olha, esse Q15 aqui, ele deveria ter sido estipulado aqui para o DSC e também para o RLC. Então os índices de modificação, ele vai dizer assim, cara, coloca esse item aqui para ser esse item aqui para carregar nesse fator e nesse fator. Aí você olha essa sugestão e diz assim, cara, isso não tem sentido teórico. E aí o que é que você faz? Você opta por excluir esse item, né? Porque ele não está funcionando da forma como ele deveria, né? E também, né, assim, se um item ele se sugere que ele carregue mais de um fator, esse item é o que a gente chama que tem carga cruzada, né? Então, assim, carga cruzada geralmente deixa a estrutura fatorial do instrumento um pouco complexa, né? E aí você precisa ver se realmente um item, se tem sentido um item carregar em mais de um fator. Então, essas são as duas primeiras sugestões. Olhar a carga fatorial, né? Excluir itens por carga fatorial. Depois, olhar os índices de modificação, né? É importante mencionar que a análise fatorial exploratória, dependendo do software que você faça a análise, ela também apresenta os índices de modificação. Então, essa ferramenta também existe para modelos avançados de análise fatorial exploratória. Então, vale a pena você dar uma procurada nisso. E uma terceira sugestão, mas aí já é um pouquinho mais avançado, né? Isso aí já seria, caso você tivesse aí dois grupos diferentes, 2 ou 3 grupos de participantes diferentes, você pode excluir os itens que têm funcionamento diferencial de itens, né? Então, assim, o item ele não funciona da mesma forma para diferentes grupos de pessoas. Então, por exemplo, existem várias técnicas que você pode observar a equivalência do instrumento para, por exemplo, homens e mulheres, ou, por exemplo, jovens, adultos e idosos, ou, por exemplo, pessoas de diferentes regiões do país.
Então, existe uma série de técnicas, né, que você busca investigar se o seu instrumento ele é invariante para diferentes grupos. Então, assim, algumas delas, né, dentro do modelo da análise fatorial. A análise fatorial confirmatória multigrupo e a análise MIMIC, Multiple Indicators, Multiple Causes. Eu também falo sobre essas duas técnicas no vídeo sobre modelagem por equações estruturais. E se você estiver trabalhando com TRI, as análises de TRI elas têm o DIF, né, que é o Differential Item Functioning, DIF, que são análises de funcionamento diferencial de item. Mas como eu falei, isso é um pouco mais avançado, mas é importante você saber que essas três formas de reduzir instrumentos, né, de refinar instrumento, elas são bastante completas, aí você certamente conseguiria chegar numa estrutura um pouco mais adequada para o teu instrumento. Bem, então por hoje era isso. Se vocês tiverem maiores dúvidas, outras questões, escrevam por aí, comentem esse post ou comentem outros posts ou mandem uma mensagem aí no Messenger ou eventualmente mandem um e-mail que a gente vai tentando responder e ajudar o máximo de pessoas possível. Beleza? Valeu pessoal, fica bem, um grande abraço.